que foi a Guerra do Paraguai? Essa guerra foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1864 a março de 1870 e colocou Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações platinas possuíam durante a década de 1860. Ao longo dos anos de conflito, o grande prejudicado foi, sem dúvida, o Paraguai, que teve sua economia arrasada. Estima-se que o total de mortes, de acordo com diferentes estatísticas, seja de 130 mil a 300 mil mortos. Quais foram as razões que deram início à Guerra do Paraguai? Diferente do que se acreditava até meados da década de 1990, a Guerra do Paraguai não foi resultado do imperialismo inglês. Essa interpretação do conflito foi superada por novos estudos realizados na área que levaram os historiadores a um novo entendimento. O conflito hoje é entendido como fruto da disputa de interesses entre nações platinas naquele período do século XIX. O Paraguai, antes visto como uma nação possuidora de um modelo de desenvolvimento econômico e industrial único, passou a ser enxergado, com os novos estudos, como uma nação agrária que havia passado por uma modernização exclusivamente no exército e que era sim dependente do capital e de técnicos ingleses. Além disso, era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes, que utilizava sua função para enriquecer sua família ilicitamente. As razões para o conflito desencadearam-se a partir do ano de 1862, quando Francisco Solano Lopes assumiu como presidente paraguaio. O presidente ditador paraguaio colocou em prática uma política de aproximação com os federalistas de Urquiza, adversários do governo de Buenos Aires, como os blancos uruguaios, adversários do governo argentino e brasileiro. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai porque garantia uma saída para o mar. No entanto, internamente, o Uruguai vivia um período de grande turbulência política por causa da disputa pelo poder travada entre blancos e colorados. Os colorados, liderados por Venâncio Flores, lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Essa disputa política repercutiu no Brasil, quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos estancieiros gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. O governo brasileiro deu seu apoio aos colorados e demonstrou o interesse em intervir militarmente no Uruguai. Os interesses brasileiros não foi de muito bom grado o presidente do Paraguai, que havia sido convencido por seus aliados, os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguaio e, em um futuro próximo, do Paraguai. O Brasil, porém, interferiu no Uruguai apenas para garantir seus interesses econômicos e não possuía interesses expansionistas. A ação brasileira gerou uma resposta do governo paraguaio, que lançou em agosto de 1864 um ultimato para que o Brasil não interviesse no conflito uruguaio. O ultimato paraguaio foi ignorado pelo governo brasileiro, que invadiu o Uruguai em setembro de 1864 e colocou os colorados no poder. Em represália à interferência brasileira, Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, autorizou o ataque ao Brasil. E em dezembro desse mesmo ano, uma embarcação brasileira que navegava no rio Paraguai foi aprisionada. Em seguida, a província do Mato Grosso foi invadida por tropas paraguaias. A guerra teve assim o seu início. E quais foram os principais acontecimentos desse período? Bom, vamos lá. Após o início da Guerra do Paraguai, o conflito pode ser dividido em dois momentos distintos, sendo um deles caracterizados pelo predomínio das ações ofensivas por parte do Paraguai. Este período, no entanto, teve uma breve duração e foi logo substituído pelo predomínio das ações ofensivas por parte dos membros da Tríplice Aliança, que no caso essa tríplice aliança era formada pelo Brasil, Uruguai e Argentina. Após a invasão do Mato Grosso,
O exército paraguaio coordenou ofensivas militares que ocasionaram a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A invasão da província de Corrientes foi responsável pela entrada da Argentina na guerra. A entrada dos argentinos possibilitou a formação da Tríplice Aliança, formalizada no dia 1º de maio de 1865 e composta por Brasil, Argentina e Uruguai, como eu já falei. A invasão do Rio Grande do Sul e a invasão de Corrientes foram grandes fracassos do exército paraguaio, que foi obrigado a recuar de volta para o seu território e posicionar-se defensivamente. Isso deu início à segunda fase do conflito, no qual os países da Tríplice Aliança tomaram conta das grandes ações ofensivas. Nesse período, destacou-se a Batalha Naval de Riachuelo, que aconteceu em junho de 1865, na qual a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima. Nessa batalha, a Marinha Paraguaia foi quase inteiramente derrotada e foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai, que ficou impedido de receber provisões durante o restante da guerra. Outro destaque pode ser feito para a Batalha de Curupaiti, caracterizada por uma grande derrota dos exércitos da Tríplice Aliança. Estima-se que de 4 a 9 mil soldados, entre brasileiros e argentinos e uruguaios, tenham morrido nessa batalha. Uma vitória fundamental dos exércitos da Tríplice Aliança aconteceu durante a conquista da fortaleza de Humaitá, em 1868. A fortaleza de Humaitá era um ponto estratégico da defesa paraguaia e sua conquista abriu margem para novas conquistas. O enfraquecimento das defesas paraguaias após perderem Humaitá permitiu ao Brasil e aos seus aliados conquistarem Assunção, capital paraguaia, em 1869. As batalhas de destaque após a conquista de Assunção foram primeiramente a Batalha de Acostañú, famosa pelo fato de o exército paraguaio que lutou nela ter sido composto por adolescentes com menos de 15 anos. A derrota final do Paraguai aconteceu na Batalha de Cerro Coral, em março de 1870, quando Francisco Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. E quais foram as consequências dessa guerra? No caso do Paraguai, a guerra gerou uma grande destruição na frágil infraestrutura e economia do país e causou um grande número de mortos. No caso brasileiro, a guerra contribuiu para o fortalecimento do exército como instituição e para o enfraquecimento do sistema político monárquico, que passou a ser questionado. Além disso, economicamente, a guerra foi desastrosa para o Brasil. No caso da Argentina e Uruguai, os impactos da guerra foram bem menores, o que evidencia o baixo grau de envolvimento de ambos no conflito. Na questão política, a guerra garantiu o fim dos conflitos políticos que aconteciam nos dois países, federalistas unitaristas, no caso argentino, e blancos e colorados, no caso uruguaio. Além disso, a Guerra do Paraguai contribuiu para o enriquecimento da classe mercantil de Buenos Aires. E aí, o que você achou dessa aula sobre a Guerra do Paraguai? Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Não esquece de dar um joinha. E se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá e se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau.